Ataíde, se apresente então para o pessoal aqui. Fale um pouquinho de Boa noite, você. família. Para quem não me conhece, eu sou a Taíde. Eu vivencio agora como terapeuta ayurvédico, yogi e terapeuta tântrico. E hoje a gente vai abordar o tema saúde integral, né? Saúde em comunhão com o todo. Então, a gente vai transcorrer bastante sobre esse assunto da relação da saúde como um aspecto natural nosso, né? Como algo que não é externo, que não precisa ser buscado, mas algo que é inerente, a gente só precisa retornar a isso, né? Então o yoga, o tantra e o ayurveda, eles vêm, são tradições que trazem isso para nós, né? Trazem ferramentas de retorno ao estado de saúde, né? Não como ferramentas de busca a algo que a gente não possui, mas de retorno ao nosso estado natural, né? Maravilha. Importantíssimo, né? A gente ter esse olhar mais profundo sobre a nossa existência, sobre esse, né, o nosso ser como um todo, né? Então, Exatamente. só até para complementar aqui, hoje você está fazendo um trabalho em Garça, né? Aqui no interior de São Isso. Paulo, né? Com o Instituto 33 Espirais, é isso mesmo? Isso, Instituto 33 Espirais. Na verdade, aqui o espaço chama Casa do Lago. E aí, o Instituto 33 Espirais é um dos projetos que a Casa do Lago abrange. Então, a gente trabalha em conjunto com vários outros terapeutas, que é a terapeuta Jéssica, que é hipnóloga e taróloga também. A gente tem o SEB aqui, que é o Centro de Estudo Budista Bodhisattva também, que é onde a gente faz os nossos estudos da tradição budista. Aí o Instituto 33 Espirais entra com a parte de Yoga, Ayurveda e Tantra. E tem o Instituto Xamânico Sete Flechas, né? Ocorrem os trabalhos com as Sagradas Medicinas da Floresta. Então, é uma grande mandala mesmo, assim. A gente está trabalhando em conjunto com muitos irmãos. E agora, mais um que eu sempre quis trabalhar junto de novo. Pois é, faz tempo que a gente ensaia, né? Esse É nosso verdade. encontro, né? E agora a gente, enfim, falei assim, vamos fazer. É isso, estava na hora já. Estava na Tava na hora já. hora. Exatamente. Então, assim, vou falar também um pouquinho de mim, tô com meu olho vermelho, não sei porquê, enfim. Né? Meu nome é Adriano Risque, né? Eu sou aqui de Guarulhos, em São Paulo. Sou psicoterapeuta transpessoal, e também tarólogo, e trabalhando sempre a partir de uma vertente do autoconhecimento. E assim, o nosso encontro, o Ataíde e eu, é, foi uma coisa que, assim, é difícil explicar o que aconteceu, porque a gente é, teve uma sintonia muito forte, né, quando a gente se conheceu. E assim, a física quântica foi uma coisa que também nos alimentou ali muito, enfim, né, nessa nossa amizade. Mas eu diria, vou até revelar, assim, quando a gente se conheceu, uma coisa que me chamou muita atenção foram as sincronicidades, né? Ah, E e assim, porque eu tenho um estudo sobre a percepção do tempo, né? E de repente ali eu encontrei ali no Ataíde também uma conexão muito forte nesse sentido. E que vai por um caminho que às vezes é até um pouco difícil de explicar, né? Mas é que, verdade. enfim, que traz realmente essa conexão. E aí é interessante, vou abrir também aqui. Ontem a gente. Ontem não. Foi ontem. A gente estava definindo esse nosso papo, como é que ia acontecer essa nossa conversa. E assim, esse tema parece que ele já veio assim, muito. Ele apareceu, assim, né? Saúde em conexão com o todo. Porque é algo que cada um, à sua maneira, né, desenvolve dentro do seu trabalho de, enfim, com muita consciência, né? E é isso que eu percebo assim que permite que a gente tenha um diálogo assim tão profundo e de tantas descobertas, tantas trocas, né? Acho que é por É aí. isso. Começar. É isso. Eu fico muito maravilhado, eu sempre te falo isso, né? Eu fico maravilhado, assim, com o aspecto artístico das sincronicidades, né? As coisas brotam na nossa vida como arte, assim, né? Vão se manifestando e, dependendo do olhar que a gente dá, a gente consegue captar o que se encaixa com o que, né?
Então, o pessoal vai ver aí que eu gosto um pouquinho de mandala, né? E eu gosto das mandalas por isso, porque são um conjunto de formas que vão se misturando, elas são diferentes, mas pelas similaridades elas se atraem e vão construindo uma forma que dá uma sensação de movimento, né? Dá uma profundidade para as coisas assim. Então, é muito interessante observar isso. E um dos paralelos que eu fui observando, né, enquanto falava isso agora, é a noção da saúde como esse aspecto natural e inerente a nós, de que é como se fosse realmente uma mandala. E esse ponto central, ele é o estado natural, né? Ele é o estado de saúde, o estado pleno. E quando a gente está aqui, a gente está em plena saúde. E conforme a gente vai construindo milhares de formas, a gente vai dando formas, dando nomes, criando coisas, mas querendo ou não, a gente se afasta um pouco do centro, né? Então o fluxo ele nunca para, o fluxo da natureza ele nunca cessa. Mas quanto mais construções a gente vai colocando em cima, mais distante a gente vai ficando desse centro, né? E aí no aspecto da saúde, eu gosto sempre de fazer esse paralelo de que se a gente desconstruir um pouco, no sentido de que as construções são os nossos hábitos e as formas como a gente opera no mundo, se a gente desconstruir um pouco o nosso jeito de operar, a gente vai retornando ao estado natural, né? E o estado natural é esse estado de saúde plena. Então, nas mandalas, a gente costuma falar que o centro representa o eu, né? Representa a individualidade. E a mandala completa significa o todo. É aquilo que é completo, é aquilo que está tudo ali. Mas o próprio todo está ao centro e o próprio centro compreende e emana o todo também, né? Então, segue essa linha de que eu costumo falar que é unidirecional. Tudo se interliga de todas as formas, né? Mas tudo se baseia naquele processo de expansão central, que é a nossa natureza, que é o nosso estado natural. Então, isso foi a primeira coisa que eu falei, bom, acho que isso é legal a gente falar, de que o estado de saúde plena, ele não é algo externo, como a gente costuma ver, por exemplo, no sentido de que a gente trata a doença normalmente, né? E não a saúde. E de que a saúde, ela na verdade, ela não precisa ser tratada, ela precisa só se sincronizar novamente em um fluxo harmônico, né? Em um fluxo natural. Uhum. Então, essa é uma visão holística, né? É isso que é interessante a gente trazer, porque muito se fala no universo holístico, mas eu percebo que pouco se compreende, né, essa constituição. Né? Quando a gente fala que a parte contém o todo, assim como o todo contém a parte, como você trouxe no exemplo da mandala, a gente está falando de uma percepção que vai muito além dessas nossas determinações, né? Como você trouxe aqui o exemplo dos nossos hábitos, né? Das nossas crenças, que elas têm uma importância, né? Elas têm a sua importância, mas o quanto que a gente pode enxergar além? Então, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, né? O quanto que é um momento de convite a rever coisas, né? Eu tenho percebido assim muito, a gente tem feito aqui uma série de lives também com várias pessoas. Ontem, inclusive, eu estive com a Laísa, e a Laísa também tem uma relação com as artes muito forte, né? E ela trouxe também um pouquinho da questão das mandalas, né? E o quanto que a gente vai percebendo que as coisas têm conexão e que elas não acontecem por acaso. Isso muda toda uma percepção do sentido da vida, né? Então, se a gente... Ontem até eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, que estava praticando o Ho Oponopono, né? E dentro do Ho Oponopono, ela estava ali com os desafios dela, com os medos dela, mas que ela ouviu ali dentro daquela, enfim, daquele estudo que ela estava fazendo, que era para agradecer ao vírus. E quando a gente fala dentro de um contexto holístico, dentro dessa percepção de que somos parte desse todo, tudo é para ser agradecido. Tudo. Exato. Inclusive o vírus. Inclusive o momento que a gente está vivendo. Que ele está fazendo um convite para transformações maiores, né?
Então, quando você traz a questão da saúde plena como sendo algo que é natural, muda todo o olhar, porque significa que a gente só precisa harmonizar aquilo que faz parte do nosso ser, né? Enquanto a questão do caos da doença, enfim, tem também um propósito ali de estimular essa busca pela harmonia, né? Todas as experiências, elas apontam para o centro, né? Todas as experiências que a gente vive, todas as sincronicidades, tudo que se conecta e tudo que se apresenta, de alguma forma é uma oportunidade de a gente olhar para o estado natural, né? É a gente olhar para o aspecto natural, para a mente livre, né, de conceituações assim. Então, sempre que a gente vivencia toda e qualquer experiência, de alguma forma ela está apontando para o estado natural. Ela está facilitando o nosso olhar, né? Abrindo as portas para que a gente olhe para o estado natural, para que a gente permaneça mais atento a isso, assim, né? E é muito legal esse olhar do vírus, porque eu até entrei em alguns temas, assim, em alguns assuntos com alguns irmãos que não conseguiram entender muito bem essa perspectiva, desse ponto de vista, né? Mas no sentido de saúde relativa, assim, né? De que a gente, através dos nossos hábitos, das nossas crenças, vai construindo realidades e dentro dessas realidades surge a possibilidade do adoecimento, dentro desse olhar da saúde relativa, a gente tem que perceber o espectro amplo de tudo que isso abrange, né? Então, o primeiro olhar autocentrado é de que saúde é a minha saúde e que a minha saúde é a ausência de todas as doenças que depletam a minha vida, né? E aí, depois, quando a gente expande um pouquinho, a gente vê que saúde não é simplesmente a ausência de doenças, Não? mas que saúde também é um estado mental, que Sim. saúde também é um estado emocional, que saúde também é um estado energético, que saúde também é um estado espiritual, né? E no mais amplo, a gente pode perceber que a saúde ela é um estado social, né? Então, hoje a gente vivencia um modelo social que é uma manifestação patológica. A forma como nós vivemos, ela é completamente desconexa da natureza. Tanto é que quando a gente fala de natureza, a primeira coisa que a gente pensa é floresta, é mata, é abundância, é coletividade. E no nosso sistema a gente vivencia algo completamente oposto a isso. E não é que seja fora da natureza, faz parte da natureza também, mas já é uma construção que já não é mais tão saudável, né? Ela vai se afastando do centro. Então, o centro é aquela natureza saudável e a gente vai construindo, construindo, construindo. Chega um momento que a gente se perde ali e aí começam a surgir as patologias, né? E eu e o irmão que acabou de postar aqui, o Danilo, que é o facilitador aqui do SEB, do Centro de Estudo Budista Bodhisattva, aqui na Casa do Lago, estava conversando sobre isso, de que esse vírus, ele é uma própria manifestação da natureza, como se fosse o sistema imunológico da Terra, falando assim, gente, calma, vamos parar um pouco, humanidade, porque a Terra precisa respirar. Então, quando a gente percebe que esse vírus não contamina os animais, que esse vírus não faz nada negativo com a natureza, a gente pode sair um pouco do autocentramento de a minha vida, eu vou morrer, ou meus parentes vão morrer, e olhar assim, quantos animais nasceram? Eu vi um vídeo de 67 tartarugas que nasceram. Eu vi vídeo de golfinhos andando nas ruas de Veneza, né? Então, a própria natureza se ampliando, se manifestando. Se a gente tira um pouco o autocentramento de o vírus é ruim para mim e é ruim para o meu dinheiro e para a minha economia, mas e para o que ele é bom, né? E aí a gente vê que ele é bom no sentido natural. É uma manifestação da própria natureza em prol da saúde coletiva, da saúde social, da saúde mental, da saúde espiritual de todos os seres, né? Uhum. E ele tem esse papel também de trazer, né, qualquer manifestação em forma de doença, tem uma provocação ali para que a gente busque novas formas de se relacionar, né, com a vida como um todo.
com a natureza. Então, quando você traz essa questão dessa busca pelo centro, por mais que a gente se distancie, é aí que está. Dentro de uma visão holística, você pode se distanciar o quanto for, mas você pode continuar em conexão com o centro. Né? Então, é muito bonito isso, porque assim, até nós dois temos um pouco essa experiência, né? Assim, você tem uma necessidade de estar muito em conexão com a natureza, né? De estar em lugares que tenham ali a mata, que tenha o mar, que tenha, né? Enfim, o verde, né? E eu sou fissurado pelo mar, eu tenho um amor pelo mar que é absurdamente grande, mas eu me vejo no centro urbano. Eu me vejo vivendo no centro urbano. Para mim, estar, por exemplo, em conexão com o mar, eu vou recentemente assim. Para mim, passo 1, 2 dias, uma semana, eu me recarrego para voltar. Parece que o meu lugar é aqui, mas eu posso estar em paz aqui no centro urbano. Né? E é isso que é bonito a gente perceber, que cada um tem a sua própria natureza e que encontrar essa paz, esse centramento, independe de lugares, independe de ações também. Né? Porque tudo é uma questão de a gente estar nessa sintonia da paz. Exatamente. É legal a gente tocar nesse assunto, porque aí a gente desfaz um pouco essa noção de natureza como algo externo, no sentido Sim. de que é a floresta, de que é o mar. A natureza, ela é interna. O centro, ele está dentro de todas as coisas, né? Então, ele se manifesta como a consciência pura de tudo que existe, de tudo que é, né? Então, não é que a gente precisa se retirar e ir morar numa aldeia e morar na floresta, não que isso não seja maravilhoso, não que isso não seja uma possibilidade de ter uma clareza muito grande. É maravilhosa a oportunidade da gente viver no que a gente chama de terra pura, né? No espaço onde todo mundo vive em comunhão. Isso é maravilhoso, só que ainda assim há uma noção de que isso é autocentramento, porque as pessoas precisam descobrir a natureza interna delas também. Então, se a gente puder estar no centro urbano, oferecendo a possibilidade de as pessoas utilizarem das ferramentas que a gente utilizou para acessar a nossa natureza interna, isso é maravilhoso, isso é mágico, né? Então, onde a gente estiver, estamos na natureza. Tudo que se constrói nunca foge da natureza. O ponto é só de que a gente para de percebê-la em algum momento, né? Então, se a gente para de perceber, aí é que surge a doença, aí que surge a patologia, né? Como uma desconexão que não é real. Ela é uma desconexão aparente. Ela é só um estado de inconsciência, né? Mas quando a gente toma consciência, a gente vê que mesmo que o corpo adoeça, que mesmo que as coisas ocorram mal, ainda assim essa natureza ela permanece saudável. Ela não muda, né? Ela se mantém sempre ali. E aí é interessante, né, a gente perceber o quanto, por exemplo, no exemplo desse vírus mesmo, né, quantas pessoas que não podem, né, adquirir o vírus e não manifestá-lo enquanto doença, né? O quanto que a gente pode perceber que qualquer vacina, ela parte do quê? Ela parte da própria doença, né? Então, ou seja, isso que é uma visão holística, a gente entender que é ali na doença que você encontra a saúde. Assim como na saúde você pode encontrar a doença. Não existe separação, essa separação. A separação, ela vem em função de elementos enfim, que o ambiente ou que as nossas crenças, as nossas emoções, enfim, né? Eles vão ali manifestando. Agora, quando a gente lembra que o centramento está disponível, significa que sempre é possível se voltar ao estado da saúde plena. Então, isso traz uma possibilidade de a gente lidar com esse momento de outra forma muito mais tranquila. Né? Porque a gente vai se alimentando do quê? Esse é o ponto. Né? E aqui, aí que está. É fácil a gente falar mal da mídia, por exemplo. Né? Mas e o que a gente faz para... É simples, é só não acessar determinadas informações. Como que a gente cuida, né, dessa nossa saúde de uma forma mais consciente, também fazendo escolhas mais conscientes? Né? É verdade. Né? Seja do alimento físico, seja do alimento emocional, mental, né? É isso, eu acho interessante que no começo eu comecei a ficar um pouco perturbado, porque
toda vez que alguém ligava uma televisão, o tema era sempre o mesmo, né? E eu comecei a ficar saturado dessa informação. E aí eu comecei a falar, meu, eles não param de falar disso. Eles estão gerando algo horrível. E aí, rapidamente eu retornei à lucidez e eu falei, não, calma. Eles não sabem que eu estou assistindo todas as coisas que eles estão falando. Eles estão falando para que pessoas que assistem aquilo em horários diferentes possam sempre entrar em contato com a informação. É uma forma de disseminar a informação para todos. Depois que você já viu e você já sabe o que está acontecendo, você já sabe como se cuidar, já sabe como proceder, então pronto, agora você já está pronto, pode desligar. E aí eu vi que, na verdade, bastava eu desligar para parar de me incomodar naquele sentido, né? Se aquilo estava me incomodando, aquilo estava sendo ruim para mim, porque era um excesso de informação, tudo bem, mas a mídia em si, ela está fazendo uma boa coisa, ela está passando informação para todos em algum nível, né? Então, pelo menos para todos que precisam ver. Então, quando a gente já viu, já sabe o que fazer, bom, chega, agora vamos agir, né? A gente, nas tradições orientais, assim, a gente sempre se baseia em 3 pilares, né? Que é visão, meditação e ação. Então, primeiro a gente entra em contato com a informação, a gente observa o que está acontecendo, aí a gente contempla aquilo, analisa, né? Digere, entende, e depois vamos agir. Depois a gente vai colocar aquilo em processo, né? Vai realmente colocar aquilo na vida. Então, você viu a informação? Legal. Digere, senta, contempla o que está acontecendo, entende e pronto. Não precisa mais ficar se sobrecarregando de informação. Isso é legal no sentido de que essa informação ela é alimento também, né? Então, é informação visual, é informação auditiva, tudo isso está te alimentando. E tudo isso está construindo padrões dentro de você, né? Então, olha para isso, vê como agir e passa a agir, né? Uhum. E aí a gente pode perceber que todo Ah, tipo ó, de... eu parei aqui para ler o que o Danilo postou. Ah, Agora é sim. hora de a gente construir redes sustentáveis. E é Uhum. isso, né? A gente construir uma rede de comunicação e projetos em diversos ramos, assim, que sejam sustentáveis, né? Que tenham uma visão mais lúcida sobre tudo, assim. Uhum, exatamente. E aí é interessante a gente perceber, porque quando a gente fala em bases sustentáveis, significa estruturas, né? Que são bem estruturáveis, né? São bem estruturadas, aliás. Né? Então, e isso vale a pena a gente então começar a perceber as nossas escolhas. O que é que a gente está escolhendo? Então, falar aqui de acesso à informação vai em vários níveis, porque a gente não precisa se restringir somente à questão agora do vírus, né? Mas como que a gente lida com as nossas experiências de um modo geral, né? Uma base sustentável, ela vem daquilo que realmente pode trazer uma estrutura que possa nos dar uma. Eu não queria usar essa palavra segurança, mas eu vou usar a palavra segurança. Né? Por quê? Eu gosto muito de trazer o exemplo assim, de que você monta quando se constrói uma casa, você tem ali os pilares de sustentação. Né? Só que, digamos que depois de um tempo você quer fazer uma reforma, e aí você resolve construir em cima, e aí resolve fazer um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto andar, e de repente essa casa vira um prédio. Só que aquela base de sustentação, ela não vai aguentar, porque ela foi elaborada, ela foi construída para uma casa. Um prédio pede outra base de sustentação. E é isso que muitas vezes a gente não entende. E uma doença, uma situação assim, ela vem para que a gente mude essa base, porque a gente está empurrando com a barriga. Vai, constrói mais um andar, vamos continuar, vamos subir, vamos evoluir para cima, mas espera um pouco. E a base, como é que tá? Qual é a nossa base? Como a gente se relaciona? Como a gente né, busca essa percepção em relação a essa conexão com a natureza, com os animais, com a saúde, né? É muito interessante que é isso, as coisas vêm fluindo e vêm acontecendo numa dinâmica que mostra pra gente como as coisas são impermanentes, né? Então, o vírus vem e mostra pra gente que a vida é impermanente. Ele vem
e mostra para a gente que o nosso sistema ele é impermanente, que tudo, hora ou outra, vai cessar, que isso vai quebrar, né? E no aspecto construído, né, ele sempre vai cair, em algum momento vai cessar, né? Sempre vai surgir alguma coisa que vai fazer tudo cessar, para que a gente possa retornar naquele ponto, que é voltar para o centro, falar assim, bom, com base no quê, né? Qual é a base pela qual tudo está sendo construído? Então, de onde tudo emerge, né? E aí, quando a gente olha para isso, aí fica mais fácil, porque a gente passa a construir tudo que vem depois com menos solidez, no sentido de que a gente fica menos fixado e menos apegado às construções, né? Então, mesmo que aquilo não dê certo, tudo bem, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente, vamos fazer uma coisa nova. Isso é um ponto muito legal da gente perceber, de que todo o processo de patologia, ele surge em algum nível por uma fixação, né? Sempre que a gente se fixa em uma ideia particular, a gente cessa todas as outras possibilidades que estão presentes ali e a gente vai criando um aspecto patológico sobre aquilo. No sentido de que, se a gente pegar certo tipo de alimentação e seguir aquilo sem alterar nada durante muito tempo, por mais que aquilo seja considerado extremamente saudável, em algum momento aquilo pode dar errado, né? Porque houve uma fixação, a gente fixou naquela ideia de que aquele alimento era saudável. Mas aquele alimento ele é saudável em modo geral, mas ele não é saudável para você. Ele não é saudável para aquele momento onde você está. Ele não é saudável de acordo com o seu estilo de vida. Então, a gente precisa estar sempre disposto a fluir de acordo com como as coisas vão se manifestando, né? E esse é o modelo que a gente vê quebrar agora. Eu, pelo menos, tenho visto muita gente, desesperada, porque não vai ter mais dinheiro, porque a economia quebrou, né? Meu Deus, e agora? Eu olho e falo, e agora a gente muda, a gente faz de outra forma. A vida, ela não cessou. Aquela natureza primordial, ela não mudou. A base continua ali. O que está desconstruindo, o que está quebrando, é tudo que a gente construiu sem perceber que a base estava ali, né? A gente foi construindo, colocando uma coisa sobre a outra, e aí uma hora isso quebra, né? E aí quebra e todo mundo entra em desespero, porque há a fixação naquele estado, daquele jeito que foi construído. Mas, na verdade, aquela base está sólida ali ainda, ela não mudou. A gente pode, a partir dela, construir milhares de novas possibilidades sobre aquilo, né? Exatamente. E aí eu volto na questão de como a gente se encontrou nessa vida, né? Que veio justamente da questão da sincronicidade. E uma linha que eu gosto muito de estudar e considerar é do Sincronário da Paz. E o Sincronário da Paz, ele traz o tempo enquanto uma expressão de arte, né? E o tempo verdadeiro, o tempo natural, ele é diferente desse tempo do relógio. E por quê? Porque o tempo do relógio ele vem a partir de uma construção que é artificial. E isso nos afasta da natureza. Então, por exemplo, eu não sei olhar para o céu e dizer que horas são, mas tantas pessoas sabem. E por que que eu posso achar, meu Deus, então não é possível? Claro que é, essas pessoas sabem porque, né? Só que assim, eu fui ensinado, eu fui moldado dentro de um outro paradigma. E é isso que a gente pode perceber, o que é o natural e o que é o superficial, o artificial, aliás. Né? O artificial, ele traz essa ideia de que assim, nossa, mas só existe esse modelo de economia, a vida só pode ser assim. E não, a gente pode descobrir outros potenciais. A gente pode se perceber criativo. E é aí que a gente pode se fortalecer em termos de saúde para lidar com as adversidades, inclusive. Né? Então, é isso que é interessante, porque aqui a gente não está, por exemplo, em relação ao vírus, a gente não está aqui em nenhum momento dizendo então tá tudo lindo, maravilhoso. Não é isso que a gente está dizendo. Estou aqui na minha casa, né? Tô na minha quarentena e tá tudo certo. Mas assim, como que a gente muda esse olhar sobre essa experiência, né? E aí a gente pode perceber o quanto que algumas pessoas estão tendo a dificuldade de olhar para si mesmas, porque tem que se recolher. Ficar em casa virou um suplício,
quando assim, a gente pode perceber que assim, pera, então tem algo muito errado nisso, né? Sim. Então, bom, eu ia deixar para falar no finalzinho, mas eu vou aproveitar aqui já para falar um pouquinho sobre o projeto dos 21 dias, porque sincronizou, porque bateu na ordem aí, né? Que é assim, a gente está desenvolvendo um projeto que chama Programa de Desenvolvimento da Saúde Plena, que é um programa de 21 dias, onde a gente vai aproveitar esse período que a gente está em casa para se conectar com a natureza. Então, trabalhando de acordo com o Ayurveda, a gente tem um programa que chama Dinacharya, que é basicamente rotina diária, né? E a rotina diária é uma lista de coisas que a gente pode fazer para se sintonizar com esse tempo natural, com esse fluxo natural. Então, nesse projeto de 21 dias, a gente vai iniciar pelo Dinacharya, que é o ponto onde a gente realiza ações, por exemplo, a gente acorda junto com o dia, no período da manhã. Quando o dia acorda, a gente acorda. Isso já vai colocando a gente em fluxo, né? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai meditar, a gente vai praticar yoga. Qual é o horário melhor para a gente almoçar? Qual é o horário que o sol está mais quente? Meio-dia. Então, nesse horário, o nosso sistema também está mais aquecido e mais pronto para digerir. Então, a gente pode almoçar ao meio-dia. Se a gente almoçar às 2 horas, ou se a gente almoçar às 10 horas, o sistema não está tão aquecido e a gente pode não digerir tão bem quanto ao meio-dia. Então, o Dinacharya é uma rotina que vai se sincronizando com esse tempo mais harmônico, esse tempo mais natural. E aí, se quem estiver assistindo sentir de participar com a gente nesse programa de 21 dias, depois eu vou deixar um link que te direciona direto para o grupo do pessoal que já está se aquecendo para esse projeto que vai começar na semana que vem. Mas aí depois eu deixo o link aqui para quem quiser participar junto com a gente. Que legal, que maravilha. Então, temos aí mais projetos em ação. Eu também estou conduzindo nesse momento, a gente está também realizando um projeto que também é de 21 dias, mas a gente já está em processo. Então, não estamos com vagas abertas nesse momento. É, Estamos em processo e essa experiência é bem interessante, porque ainda hoje eu ainda estava conversando com uma amiga também, que o quanto veio de forma sincrônica esse trabalho que a gente já estava preparando, ó, sabe, há algum tempo, e que quando a gente fui eu que acabei determinando ali o calendário e tal, né? E assim, e calhou de o calendário ser perfeitamente encaixado com esse momento, como uma oportunidade de a gente poder experienciar junto ali esse momento de resguardo, né, de recolhimento, em que a gente possa trocar também ali as nossas angústias, trazer também à tona, né? Porque a gente pode perceber que assim, quando a gente está falando aqui na saúde, a gente não está negando a doença. Isso é muito importante, né? sim, Porque se existe a doença é porque a gente de alguma forma possui aquilo, né? Ela faz parte da gente também. Eu quero dizer no seguinte sentido, é muito fácil eu falar assim, sei lá, outra pessoa ela é um problema. Se a pessoa é um problema é porque eu tenho dentro de mim algum problema também, né? Por isso que existem outras pessoas que têm aquele problema. Então, isso muda tudo, né? Essa é uma visão também do próprio Ho Oponopono, né? De que a gente pode começar a perceber que nós somos responsáveis pelo mundo em que vivemos. E isso não se restringe ao nosso mundinho, né? E isso, quando a gente busca essa cura interior reverbera para todo esse mundo maior. E isso é tão transformador, né? é. Esse é o grande ponto, assim, onde a gente pode usar as construções a nosso favor, né? No sentido de que, assim, às vezes a gente pode cair no niilismo quando a gente descobre que a natureza ela é imutável, não nascida, imortal e não muda, não vai mudar. A gente vai estar sempre dentro de nós, sempre vai existir esse estado de plenitude, né? Então, às vezes a gente cai no niilismo de falar assim: então eu posso fazer qualquer coisa. E Sim. ou eu posso não fazer nada. Eu posso ficar aqui e continuar seguindo atitudes de tal maneira e fazendo as coisas da forma que eu faço. E mesmo que esse corpo se vá, tá tudo bem, e aí a gente solta. Mas aí, isso não destrói o sofrimento, né?
isso não faz com que o sofrimento, do que a doença surja. Isso é só uma compreensão, né? Mas aí a gente pode usar as nossas ações, usar o aspecto luminoso da criatividade para criar mundos mais sustentáveis, né? Para criar realidades que sejam mais favoráveis. Para que quem ainda não acessou essa visão mais ampla de que está sempre tudo em ordem, de que nada foge à lei da natureza, né? Para que essas pessoas não se aflinjam em sofrimentos, né? Para que as pessoas não caiam em sofrimento, para que nós não caiamos em sofrimento. Então, a gente pode usar esses aspectos para construir mundos mais favoráveis, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a saúde social? O que a gente pode fazer para melhorar a saúde coletiva? O que a gente pode fazer para auxiliar a Terra a se manter saudável, né? E o ponto principal é que a gente pode começar por dentro. A gente pode começar por nós, né? Então, cuidando de nós, cuidando da nossa saúde, é isso que você falou. A gente vai expandindo isso, né? O que acontece dentro, acontece fora simultaneamente, unidirecionalmente, né? Então, o que se apresenta para nós externamente é um reflexo do que há dentro. Então, é nesse sentido que tudo que se apresenta para nós está sempre apontando para a natureza, no sentido de estar falando, ó, você está fazendo alguma coisa que está fazendo com que você acredite nesse processo patológico que você vivencia. Não é que ele seja 100% sólido e verdadeiro e que ele é uma natureza inerente. A natureza inerente, ela não tem patologias, ela não tem doenças. Porém, a gente se fixa na ideia da doença e passa a manifestar por conta das nossas ações, de como a gente está agindo, do que a gente está fazendo, do que a gente acredita. Então, nossos padrões de crenças, eles vão construindo realidades nas quais a gente se fixa, a gente fica preso nelas, e dentro delas a gente não consegue ver todas as outras possibilidades que estão fora. Então, um ponto muito legal é a gente olhar para isso assim, como é que a gente pode fazer para construir um mundo melhor? O mundo melhor, ele vem através da sua própria perspectiva. Quanto mais boas atitudes você tem, quanto mais você cuida de você, cuida do seu ambiente, cuida do próximo, quanto mais ações a gente vai realizando nesse sentido, mais a gente vai conseguindo acreditar de que está tudo bem e de que tudo está saudável, que tudo está em ordem. Não de que em algum momento isso tenha deixado de estar, mas na perspectiva relativa, pode se apresentar de uma forma que não seja tão favorável, né? Uhum, exatamente. E eu estava me lembrando agora, uma coisa que uma vez, há pouco tempo, pouco tempo não, faz um tempinho já, uma pessoa me falou, ela me perguntou, a sombra, qual é a relação entre a sombra e a luz, né? E naquele momento eu até tive uma ideia de oposição mesmo, de polaridade, né? Como se a sombra fosse o oposto da luz. E não é. Né? O oposto da luz seria a ausência da luz, não a sombra. A escuridão seria o oposto, né? Mas assim, e é aí que a gente pode observar, se a gente olhar a doença como a sombra, né, a gente vai entender que assim, ela só existe porque existe a saúde. Então, ela é um aspecto dessa saúde. Né? E isso, quando a gente começa a entender isso, até como se dá a cura. Né? A cura, eu gosto muito também de trazer assim, um bom terapeuta profissional, não é ele que cura. Eu não curo ninguém. A cura é a pessoa que se permite a própria cura. Qual é o papel desse profissional? Contribuir nesse processo para que ela encontre essa própria cura. E isso muda tudo. Né? Isso muda tudo, porque a mesma questão da saúde. A saúde está à disposição, mas a gente fica procurando doença. E isso, no sistema da medicina mais convencional, é um paradigma que é tão prejudicial. Né? Porque ok, tá, vamos entender cada coisa no seu lugar, mas vamos olhar para o ser a partir da sua luz, não da sua sombra. É isso, porque quando a gente foca na doença, a gente está olhando para a sombra, e na sombra é só um reflexo, não é a essência. Né? E é isso que quando você traz essa capacidade de transformação que nós temos, e o quanto também, para mim, fica claro assim, de que a gente está
existe a lei da impermanência, né, em que tudo está em movimento. A base de tudo, atômica, né, que a física quântica traz, até ontem eu comentei também na live com a Laísa, né, a questão da teoria das cordas, das supercordas, tudo está em movimento. O natural é o movimento. A mudança é natural. Então, quando a gente tem medo da mudança, a gente tá nessa sombra, porque a gente não está sendo natural. E isso, nossa, o quanto que isso é importante nesse caminho de a gente encontrar esse centramento. E eu achei lindo quando você traz essa coisa de que, assim, encontrar o centramento não significa se mover até o centro, significa encontrar o centramento dentro daquilo que eu vivo agora. Por isso é tão importante essa percepção do tempo. A gente fica remoendo o passado, a gente fica projetando o futuro, o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai ser amanhã, né? Não sei. Mas também não sei o que foi ontem. Isso também é tão importante. Porque a gente vive de memórias do passado. A gente começa a recriar esse passado a partir das memórias. As memórias já não dizem mais respeito àquele passado, dizem respeito ao que a gente está criando em relação àquele passado. E olha o quanto isso é doentio, né? Isso é muito interessante, assim, a gente olhar para isso, de que as nossas memórias, elas não são reais, no sentido de que elas correspondem somente à nossa perspectiva frente ao que aconteceu, né? Então, a cena do passado, aquela cena que você vivencia, ela aconteceu e muitos olhares surgiram. Cada uma das pessoas que fez parte daquilo olhou para aquilo de uma determinada forma, olhou para aquilo de um determinado ângulo. Então, a lembrança que você tem, ela não corresponde à realidade que se manifestou ali, mas simplesmente a uma das possibilidades, né? A sua, a individual, a sua perspectiva daquilo. E eu achei muito interessante, há pouco tempo eu assisti um documentário do Netflix que chama Explicando a Mente. E eu acho que é no 4º capítulo, se eu não me engano, ou no primeiro até, talvez, que ele fala sobre as memórias, acho que é no primeiro capítulo. Eles falam sobre as memórias. E como a gente constrói as memórias com base em alguns referenciais que muitas vezes não fazem o menor sentido. Na verdade, eles não reproduzem nem fielmente a própria cena da lembrança. Então, eles demonstram, né, num exemplo, de uma moça que ela tinha certeza de que ela tinha visto da janela a fumaça das Torres Gêmeas quando caíram lá, quando foram explodidas e tal. Ela tinha certeza de que ela tinha visto através da janela dela a fumaça saindo e que ela estava numa sala de aula fazendo um desenho ou fazendo alguma tarefa da escola e tal. E, na verdade, ela nem morava em Nova York naquela época. Ela não tinha como ter visto. Essa lembrança ela não era real. Mas para ela, era plenamente real. Ela tinha uma lembrança clara. Só que aí, quando foram verificar os dados, ela ainda não tinha se mudado para a cidade. Então, o que aconteceu? Ela provavelmente vivenciou o momento de estar na janela, fazendo a tarefa. E na hora do almoço, quando ela foi almoçar, ela olhou para a televisão, aquele quadrado parecido com a janela, e viu a fumaça. E aí conectou as duas imagens que estavam ali no subconsciente, no inconsciente, e criou uma nova memória, que não corresponde de fato ao que aconteceu. Então, através das emoções que ela tinha, através dos pontos onde ela se fixou, ela construiu uma realidade completamente relativa. Uma realidade que só era verdadeira para ela. Não apresentava a realidade dos fatos do momento, né? De onde ela estava. E isso é muito interessante, porque simplifica muito. Quando a gente olha para o passado e olha assim, nossa, eu só sei como eu vi o passado. Né? Ele não corresponde exatamente com como todo mundo viu. Né? Isso é muito interessante da gente observar. Assim. Como o passado ele não existe. Ele já foi, ele não existe mais. Acabou. Só tem lembranças de vários seres, cada um olhando de um lado. Mas, na verdade, são só cenas, né? São só manifestações ali. Elas não são mais reais. Elas só são reais no aqui e no agora, onde elas foram vivenciadas. Mas depois daquilo, cessou completamente, né? E aí virou lembranças ou memórias, e essas memórias, elas também vão se transformando de acordo com as nossas experiências na sequência, né? Seguintes.
E é isso que aí a gente pode ir percebendo, né, que tudo, de novo, a gente volta para a estrutura sustentável, né? Por quê? A gente sustenta a base da nossa vida em quê? Né? Então, nesse sentido, por exemplo, eu gosto muito de falar do dinheiro, porque o dinheiro, ou ele é sobrevalorizado, ou ele é subvalorizado. Ou ele é o grande problema do mundo, ou ele é a grande solução. E aí é que está o problema, é a gente polarizando de novo. É aquela questão que você falou, o alimento mais saudável se torna tóxico a partir do momento que você superpotencializa ele. Né? Por quê? Tudo é uma questão de equilíbrio. E a gente está no movimento. E como que a gente vai lidando com esses movimentos? O quanto que a gente vai percebendo essas bases que a gente vai traçando, né, estruturalmente na nossa vida. E aí a gente volta de novo para uma questão, porque, assim, você tem um trabalho que é muito do yoga, que traz muito uma consciência também do corpo, né? Dentro de um caminho totalmente integrado, né? Eu tenho o meu trabalho, ele vai muito num sentido da mente, mas essa mente também integrada, né? E assim, eu não sei, mas assim, parece que eu tenho uma habilidade de enxergar, né, esses universos que a gente constrói. E é aí que eu percebo que eu posso dar contribuições, né, para as pessoas. Dentro desse contexto assim, de enxergar esses universos que se constrói. Porque a gente acredita piamente, sabe, que existe um bicho, que é um vírus, que eu vi um vídeo ontem, eu achei muito engraçado, que é do Porta dos Fundos, que um personagem falava assim, o vírus, ele voa só 1 metro, é que nem uma galinha, sabe? Ele se movimenta, ele voa por 1 metro. É isso, assim, sabe? Você começa a criar coisas, né? O que é esse bicho aí, essa coisa que entra em você? Quando, na verdade, eu há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de estar numa conferência que era de profissionais da física quântica e tal, em que o médico falava o seguinte, que a doença, ela não é uma coisa que se mexe no corpo, né? Mas ela é algo que vai além. Essa visão de a gente materializar as coisas, isso nos limita também. Não necessariamente é um bicho que está lá dentro se mexendo, né? Mas a gente pode começar a perceber, então, que quando a gente tem essa visão, a gente, do mesmo jeito que a gente está criando aquilo, a gente também pode desconstruir aquilo. Por isso essa base, a gente voltar para a nossa base, né? Qual é a base ali que a gente está colocando na nossa vida? E nesse sentido as crenças acabam tendo uma função muito importante, porque, vamos ser honestos, o ser humano tem, vamos falar em termos de cérebro, nem gosto muito de falar nesses termos, mas assim, vamos falar em termos de cérebro, qual é o percentual que se usa do cérebro humano? Isso prova que a gente não se conhece nada. A gente tem capacidades que vão muito além do que aquilo que a gente enxerga, que a gente acredita. Né? E eu tenho trazido, até nesse projeto que a gente está conduzindo aí, do autoconhecimento também, eu tenho trazido muito essa questão. Quem você pensa que não determina quem você é. Exatamente. Né? Isso traz, assim, pode até assustar num primeiro momento, mas é extremamente libertador. Que a gente pode ir muito além, a gente pode perceber a qualidade dos nossos pensamentos, a gente pode perceber que bases, essas crenças, ou melhor, até antes da crença, tem o nosso ponto de vista. Né? O ponto de vista, como você enxerga uma realidade. A partir dali se criam crenças. Essas crenças, elas geram sentimentos, e é daí que vem os pensamentos. Tem toda uma base que ela vai por outro caminho, como se o pensamento que determina tudo. As coisas estão integradas. É unidimensional, elas vêm de todos os lados e fluem entre si, né? Elas são interligadas, emaranhadas, assim. Então é nesse sentido de que, por exemplo, quando a gente fala de Ayurveda, Yoga e Tantra, a gente costuma falar que o Ayurveda é a parte que cuida do físico, da bioquímica, da fisiologia, né? E aí depois a gente tem o Yoga como que cuida da mente e do estado emocional. E depois o Tantra como o aspecto espiritual e energético, um olhar mais amplo sobre o que é o resto, né? Então, a gente costuma dizer que é como se fosse um corpo
e o Ayurveda fossem os membros, né, os braços e as pernas, o Yoga fosse o tronco e o Tantra fosse a cabeça. Mas não há separação, não são três corpos, né? É um único corpo, é uma única coisa, né? Então, quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente está automaticamente trabalhando junto mente e corpo. Quando a gente trabalha o corpo, a gente está junto trabalhando mente e espiritualidade, né? Não há nenhuma separação, é tudo uma única coisa e a gente só pode dividir em conceitos, em nomes que nós damos para determinadas formas, a fim de conseguir explicar, a fim de conseguir interpretar a nível racional, né? Mas, na verdade, são apenas construções, né? No sentido de que, quando a gente cria uma realidade, ela é basicamente criada a partir de referenciais internos. Então, através dos sentidos físicos, isso é o habitual, né? O que a gente costuma ver, é que através dos sentidos físicos, tato, paladar, olfato, audição, visão, a gente capta informações, a gente digere essas informações, torna essas informações verdadeiras para nós, e através dessas informações que nós temos, nós criamos realidades, né? Mas que a natureza inerente a tudo, ela é livre de todos os referenciais. Ela é livre de todo e qualquer conceito, né? Então é o que você falou agora há pouco, de até quando a gente fala saúde e doença, se torna dual. A gente vê como duas coisas diferentes. Mas, na verdade, são só nomes que a gente dá, né? Para separar aspectos de uma mesma coisa, né? De um mesmo ponto. Então, a natureza, ela abrange todas as possibilidades. Então, quando você se olha doente, naturalmente você está saudável. Mas basta perceber. E para perceber, a gente precisa, em algum nível, acreditar. A gente precisa construir a ideia de que está integrado, né? Isso no sentido construído, a gente vai acessando realidades relativas, né? A gente vai entendendo os universos, eu entendo a minha bolha, e aí eu começo a olhar com um pouco mais de liberdade frente à minha bolha de realidade, e aí eu começo a enxergar a bolha de realidade dos outros, né? Como os outros constroem. Então eu vejo que, eu manifestei tal doença, porque toda a minha realidade fez com que eu acreditasse nela, né? E aí eu olho para o outro ficando doente, eu vejo, bom, por que ele está ficando doente? E aí você pega que toda a realidade dele é construída com base em algumas referências que tornam aquela doença possível. Mas, na verdade, é só uma bolha de realidade. É um momento onde há uma fixação, onde há algum nível de prisão ali. Mas, na verdade, aquele ser é livre, né? É livre, mesmo que a doença esteja instaurada no corpo físico, aquele ser como consciência é livre, inclusive, daquele corpo. Então, mesmo que não haja mais como cuidar daquele corpo físico, ainda assim, aquela mente, ela está intacta, muitas vezes, né? Às vezes a gente se fixa tanto na ideia de que até a mente começa a se tornar confusa. Mas a gente pode sempre retornar para essa base, para esse lugar que é livre de todos os conceitos e construções, né? E é nesse sentido que eu acho muito legal quando a gente aborda temas que eles são autossurgidos, né? São sabedorias que brotam do próprio silêncio, da própria natureza. Eu acho muito interessante, há pouco a gente estava falando, tem um colírio que a gente usa bastante no universo xamânico, assim, que chama sananga. Colírio que a gente pinga nos olhos e ele gera uma dor tremenda e quando passa, a gente passa a enxergar maravilhosamente bem. Isso gera uma limpeza magnífica, assim, né? E trata catarata, miopia, astigmatismo, enfim, uma infinidade de problemas oculares, né? E a gente se perguntou, como será que os caras descobriram que era essa a substância que servia para isso? O indígena está na floresta e ele tem uma infinidade de plantas e ervas. Imagina quantas pessoas ficaram cegas para que ele tentasse pingar esse negócio no olho e descobrisse que tal planta serve. E a gente falou, nossa, muita gente deve ter ficado cega dessa forma. Até que a gente foi perguntar para um amigo indígena,
E ele falou assim, não, você é louco? Ninguém testa, não. O pajé vai até a planta e pergunta, para que você serve? E ela responde, eu sirvo para isso. Então ele pega e faz a medicina. Não tem tentativa e erro. Você não vai ficar tentando até conseguir. O pajé, em plena conexão com a natureza, pergunta para ela e obtém a resposta. E a partir disso faz a medicina. É o mesmo aspecto da ayahuasca, né? Como é que os caras descobriram que se misturasse o mariri, o jagube e a chacrona, dava ayahuasca? Meu, como é que eles aferiram? Como é que eles sabiam onde é que estavam as substâncias? E por que tinham que ser duas? Não dava para ser só uma? Ninguém foi lá e ficou tentando, jogando tudo quanto é planta ali dentro e fazendo chá. Ele simplesmente olhou, falou, bom, é essa e é essa. Porque em plena conexão com a natureza há comunicação e se sabe o que fazer para gerar a cura, para manifestar a cura, né? E isso não é porque o pajé em si é um ser superior, é porque ele está em contato com a própria natureza. Então, todos nós temos essa capacidade, né? Todos nós temos a capacidade de fazer brotar a sabedoria, porque a sabedoria ela é inerente a nós, ela é interna, ela faz parte desse estado natural, né? Então, se a gente contemplar isso, se a gente conseguir acessar isso, naturalmente a gente foge da doença, a gente se conecta ao fluxo saudável, né? Porque está dentro de nós, basta a gente se conectar. O aspecto da intuição é isso, né? A gente ouve a intuição, a gente ouve a vozinha que está dentro, a gente se centra e ouve, e aí a gente começa a entender o que é melhor fazer. Isso é uma coisa muito interessante no sentido de nem tudo que é saudável faz bem, nem tudo que não é saudável faz mal. Porque às vezes o seu corpo fala assim, meu, come tal coisa. E aí aquilo é horrível, assim, você fala, nossa, não, mas isso, uma fritura? Não. Mas às vezes o seu corpo está precisando de lubrificação, ele está pedindo aquilo. Então se a gente estiver em conexão com a natureza dentro e fora, fica muito mais fácil, né, se cuidar. Uhum, exatamente. Nós vamos precisar finalizar, porque nós temos 1 minuto aqui apenas. Então, assim, putz, que pena, porque esse papo tá uma delícia, mas nós vamos fazer mais, hein, por favor. Né? E, enfim, só para finalizar rapidamente mesmo, porque daqui a pouquinho o Instagram corta aqui, né? Gente, @33espirais, o Instagram do Ataíde. O meu @almatranspessoal, tá? Então vamos nos seguir. E assim, uma delícia, a gente vai conversar mais ainda. E, enfim, dê aí suas palavras finais, Ataíde. É isso, eu agradeço a presença de todos. Espero que a gente possa permanecer em comunhão mais vezes, né? Agradeço muito ao Adriano a oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso, eu acredito que esse momento seja um momento de abertura, para que a gente possa retomar nossos trabalhos juntos. Com certeza. E assim, gente, eu agradeço demais a presença de todos e a gente vai se falando. Estamos aí, juntos. Beijo, amor, família. Gratidão. Namastê, boa Gratidão. noite. Boa noite.